Os irmãos conhecem a história desse profeta, mas eu vou introduzir aqui contando um pouquinho da sua história para os irmãos entenderem quem é Eliseu. Eliseu foi o profeta que sucedeu Elias. Na época de Elias, uma escola chamada Rancho de Profetas ou Escola de Profetas. Esta escola nasceu na gestão do profeta Samuel. Samuel foi o fundador do Rancho de Profetas ou da Escola de Profetas. E na gestão de Elias, Elias presidia a escola de profetas, e essa escola de profetas ela estava numa pequena cidade, um pequeno vilarejo chamado Gilgal. Quando Elias estava na caverna, passando por aquele processo que os irmãos conhecem, Deus disse que ao sair de lá, Elias deveria ungir 3 homens, Azael, Jeú e Eliseu. Só que Deus disse para Elias o seguinte: você ungirá Eliseu como profeta no seu lugar. Todos vocês repitam comigo: no seu lugar. Não, mais forte. Outra vez. Agora olha para alguém e diga para ele assim: sucesso sem sucessor é sinônimo de derrota. Aonde você conhece alguém assim que foi extremamente bem sucedido no seu ministério, mas não preparou ninguém para ficar? Ou você conhece alguém que é extremamente excelente no que faz, mas não prepara ninguém para ficar no seu lugar, porque parece que ele tem medo de perder o lugar, como se ele fosse eterno. Só que Deus já deixou bem claro para Elias que Elias não era eterno. Deus disse assim: olha, você tem que preparar alguém para ficar no seu. Você imagina se uma empresa tivesse um grande gestor, esse gestor morresse e a empresa falisse? A igreja indo de vento em polpa, aí morre o pastor, a igreja diz assim: isso não é sucesso, irmão. Só é sucesso se tiver sucessor. Como que eu tenho uma boa gestão, mas não preparo ninguém para ficar no meu lugar? Deus deixou bem claro para Elias que Elias não era eterno. E segundo, ele precisava preparar alguém para ficar no seu. Vamos lá de novo? No seu. Então, um líder que não prepara um sucessor, ele tem um problema. E Elias tinha esse problema. Elias não ia preparar ninguém. Se Deus não fala com Elias, Elias não ia preparar ninguém. Segundo, vou chegar lá no Eliseu, vou chegar nessa história aqui, o pastor me deu tempo. Segundo, Deus deu o nome do sucessor. Quem deu o nome? Então não sou eu, no caso de ministério, não sou eu quem escolhe o sucessor. Correto? Que passa de pai para filho a vida toda é casa, irmão. Carro, bens patrimoniais. Não necessariamente a igreja tem que passar do pai para o filho, não. E se o filho não tiver vocação? E se o filho não for quem Deus escolheu? Isso se chama, na minha igreja, que isso acontece muito mais do que vocês, chama nepotismo. O nepotismo reina. A pessoa enfia a goela abaixo quem Deus não chamou. E isso tem levado muitas igrejas à ruína. Porque alguém sucedeu e não era para suceder. Agora, possa ser que quem eu escolhi também seja quem Deus escolheu. Possa ser que eu morra e meu filho assuma a igreja que eu sou pastor. Sim ou não? Mas possa ser que não. Então, Elias não deu o nome do sucessor. Quem deu o nome do sucessor? Deus. Vamos lá. Terceiro ponto. O Eliseu não estava em Gilgal. O Eliseu estava no campo trabalhando. O Eliseu não fazia parte da escola de profetas. Eu vou chegar bem devagar para eu chegar lá. Diga comigo. Escola de profetas. E se eu disser para os irmãos que na escola de profetas nem todo mundo era profeta? Não quer dizer que eu faço parte da escola, eu vou ser um profeta em ascensão. Eu vinha conversando com o pastor, eu me converti numa igreja, não vou falar o nome, porque pode ser que alguém aqui seja de lá. Aí, de repente, a pessoa já vai ficar chateada comigo, deixar de gostar de mim no primeiro dia. Se a pessoa fizer o curso teológico daquela denominação, ele já é pastor. Ao terminar o curso, ele já é ministro do Evangelho. Eu particularmente não acho correto, porque qualquer pessoa que não tem vocação pode fazer o curso. Qualquer irmão pode fazer o curso. Agora,
Qualquer pessoa tem o direito de fazer um curso teológico, sim ou não? Mas todo mundo que faz um curso teológico é pastor? Então uma coisa, não confunda teólogo com pastor. Tem pessoas que vai ser um teólogo, sim ou não? E não vai ser um pastor. Por que, pastor? Porque diferente dos dons espirituais, ser pastor é um dom ministerial. A Bíblia diz assim, e Deus deu uns para pastores, quem deu? Então eu não escolho ser pastor. Deus deu. Por que Deus deu pastores? Porque Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para a igreja. Todo pastor que é dono da igreja não é pastor. Porque Deus não dá igreja para nenhum pastor. Deus dá um pastor para a igreja. Nunca uma igreja para um pastor. Então, o Eliseu não fazia parte da escola de profetas. Porque Deus, ele costuma colocar na lista quem não estava. O Eliseu não estava na lista. O Eliseu não pertencia à escola e nem estava entre os candidatos a ser profeta. Mas Deus escolheu Eliseu, mesmo ele não participando da escola de profetas. Só que quando Elias pega Eliseu, Elias busca Eliseu, ele está no campo, cuidando do gado, ele pede para despedir da família e ele queima o carro dos bois, sacrifica os bois e vai embora. Quando ele vai embora, Elias leva ele para Gilgal, porque agora, quando Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu naquele momento recebe o chamado que Deus havia dito para Elias na caverna. Agora, Eliseu já não é mais só uma pessoa que está no campo. Eliseu agora é um chamado para ser profeta. Eliseu é chamado para ser... Só que Elias pega o Eliseu e leva para Gilgal. Porque lá em Gilgal está a escola de profetas. O que está lá em Gilgal? Então, escute isso aqui. Vamos lá, bem devagar. Tem pessoas que é profeta, mas não tem escola. Esse é o problema das pessoas que têm um chamado, mas não tem uma escola. Ele não tem um mentor. A igreja de Coríntios, pastor Paulo, a igreja de Coríntios tinha 3 grupos de pessoas. Aqui em Santo Antônio do Jacinto não tem, mas lá na minha cidade tem. Tinha 3 grupos lá na igreja de Coríntios, separados, 3 grupinhos. O de Paulo, o de Apolo e o de Cristo. Diga comigo, Paulo, Apolo e Cristo. Quem era o grupo de Apolo? É o grupo que eu gostava do ensinamento de Apolo. Do jeito de Apolo pregar, a eloquência de Apolo, o estilo. Tinha gente que gostava do jeito de Paulo, mais catedrático, né? Paulo era mais minucioso, Paulo era mais... Só que tinha um grupo que não era nem adepto de Paulo e nem adepto de Apolo. Eles eram adeptos de quem? Na verdade, o grupo de Cristo na igreja de Coríntios não era de Cristo, era do capeta. O grupo de Cristo na igreja de Coríntios não era de Cristo. E vou te explicar agora por quê. Todas as vezes que você encontrar um crente desses folgado, religioso, metido a santo, que bate no peito, meu negócio é com Jesus, pode saber que o negócio dele é com o cão. Com Jesus não. Todo crente que você vê, eu não tenho nada com o pastor, eu não tenho nada com a igreja. Pode ter certeza que eu estou te falando, esse camarada é do demônio. Ele está na igreja, mas ele é do cão. Quando você encontrar crente assim, eu não tem liderança, não obedece ninguém, Deus só fala com ele, tudo que ele tem que fazer, Deus tem que revelar para ele. Ele não tem mentoria, ele não anda debaixo de ordem, ele não anda debaixo de conselho, ele não anda debaixo da mentoria da liderança dele. Esse camarada não é de Deus, vai por mim. Vai por mim, não é de Deus. O grupo de Jesus na igreja de Coríntios era do diabo. Por quê? Porque os adeptos de Paulo ainda escutam Paulo. Os adeptos de Apolo ainda escutam Apolo. Agora, os adeptos de Jesus, que disse adepto de Jesus, escutam Jesus não. É aquele grupo da igreja que se intitula auto-espiritual e eles não têm negócio com ninguém. O negócio deles é com quem? Quando você vê um crente batendo no peito, meu negócio é com Deus. Não é com Deus. Pode escrever o que eu estou dizendo. Toda pessoa que tem negócio com Deus tem negócio com a liderança. Toda pessoa que tem negócio com Deus tem negócio com a igreja. Não existe ovelha autônoma. Ovelha pertence a um rebanho. Esses dias um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu sou o corpo de Cristo. Eu falei, não, irmão, o diabo te enganou. Eu sou o corpo de Cristo. Eu falei, não, irmão, você não é o corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não consegue ser o corpo de Cristo sozinho, não. O
corpo de Cristo é a igreja toda. Você só é um membro. E você fora do corpo, você apodrece. Porque você só está vivo porque você está no corpo. Então, não seja individualista não e achar que você consegue ser crente sozinho não. Porque toda ovelha precisa de um rebanho. E todo membro precisa de um corpo. E todo corpo bem ajustado está ligado em Cristo, que é o nosso Redentor. Diga glória a Deus. Então, Deus falou para Elias quem era o profeta, onde ele estava, levou Eliseu para Gilgal, e Elias agora faz alguns testes, pastor Paulo. Eu vou chegar aqui na história do menino, paciência. Elias faz alguns testes com Eliseu. Elias diz 3 testes. Elias fez com Eliseu, antes de Eliseu se tornar profeta. Primeiro, ele diz assim: Deus me enviou a Betel. Deus me enviou aonde? Betel quer dizer casa de Deus. O que quer dizer Betel? Escute isso aqui que eu vou falar para você. Enquanto nós, eu e você que somos pastores, ficamos buscando assim, vamos para o culto comigo, vamos para a igreja comigo, vamos para a oração comigo, vamos para o monte comigo, vamos para a consagração. Elias fez diferente, para testar se o camarada era crente mesmo, se era obreiro mesmo. Elias disse o contrário. Ele diz assim: Deus mandou eu, você não precisa ir não, você pode ficar. Eu estou indo. Aí o Eliseu disse assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu irei contigo a Betel. Irei contigo a Agora, escute isso aqui. Se o Elias fosse a Betel e o Eliseu não fosse, como que o Eliseu ia ser profeta sem ter acesso a Betel? Irmão, seja sincero. Isso que eu vou falar aqui, nada é pessoal, até porque eu não conheço vocês. Você consagrar um diácono, um presbítero, um líder de departamento que não gosta de igreja, é o culto mais perdido que você fez na tua vida, e o óleo que você podia fritar um ovo com ele em vez de consagrar um obreiro. Você podia fritar um ovo com aquele azeite. Como pode uma pessoa não gostar de igreja? A pessoa mora 3 quadras da igreja e falta da igreja para ver um capítulo da novela, para ver um jogo. Como que o pastor vem para a oração sozinho, Eliseu não está? A líder de departamento vai para o ensaio, Eliseu não está lá? O pastor vem para o culto, cadê o porteiro? Cadê o diácono? Não. Se Eliseu não fosse com Elias a Betel, ele já estava reprovado. Você vai provar que você tem negócio com a igreja quando você tem negócio com Betel, irmão. Pastor, eu não gosto de igreja, não gosto de congregar, eu não gosto de estar na igreja. Então faz o seguinte, seja sincero, sai da linha. Sai da frente, pastor, eu não presto para ser obreiro. Para ser obreiro tem que gostar de igreja, eu não gosto de igreja. Eu não gosto de congregar, eu não gosto de ensaiar. Eu não gosto de culto, eu vou para a igreja quando eu quero. Então dá licença, sai fora. E deixa um que goste. Porque você vai atrapalhar a obra de Deus. E ninguém pode trazer ninguém obrigado para a igreja, pode? Você pode amarrar alguém e trazer para a igreja amarrado? Não. O Eliseu olhou para o Elias assim: vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou contigo. O senhor não precisa nem me convidar, se o senhor querer que eu fique, o senhor vai ter que me tolerar, mas eu vou. Depois, ele diz assim: Deus me enviou a Jericó, guerra, lugar de maldição, de guerra. Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu irei contigo a Jericó. Sabe quando você sabe quem é um verdadeiro obreiro? Você que é líder aqui, sabe quando você sabe que o teu liderado é leal? Quando você diz assim: eu vou a Jericó. Jericó é lugar perigoso, não é guerra, é batalha que você enfrenta na vida. E o teu liderado olha para você e diz assim: pastor, não sou muita coisa não, mas sozinho também o senhor não vai não. É a Ruth. Onde tu ires, eu irei. Onde tu dormires, eu dormirei. O que tu comer, eu como. E onde sepulta o teu corpo, sepulta o meu. Eu estou aqui e estou junto. Eu vou caminhar. Eu vou junto com a senhora. Não foi isso que Ruth disse a Noemi? Foi o que? Agora, quando você vê o camarada espanando, é só o vento passar que ele... esse aí não vai para Jericó, está reprovado. Depois ele disse assim: o Senhor me enviou ao Jordão. A palavra Jordão quer dizer aquele que desce. O que quer dizer Jordão? Sabe o que o Eliseu disse para o Elias? O senhor não vai descer sozinho, não. E quando o senhor sobe, eu quero subir. Por que quando o senhor desce, o senhor vai descer só? Vamos descer junto. E o Eliseu desce junto com ele. Quando? Vou chegar na história aqui, irmão. Esqueci a história, não. Segura aí. Pastores, obreiros, a Bíblia diz que agora o Eliseu e o Elias, depois de todo esse processo, o Elias disse assim para o Eliseu: pede-me o que tu queres, antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti.
Elias poderia olhar para Eliseu, irmãos, e dizer assim: parabéns, que pedido maravilhoso, tu é muito sábio. Olha, você fez um... Não, Elias abaixou a cabeça, olhou para Eliseu de canto de olho e disse assim: dura coisa pediste. Você não sabe onde você está entrando, meu filho. Você não sabe o problema que você arrumou para a tua vida. Mas é isso que você quer? É. Você vai descobrir o quanto custa isso aí. Tá certo. Aí a Bíblia diz que Elias e Eliseu iam juntos quando uma carruagem de fogo os separou. O que os separou? Todo mundo, já estou chegando na mensagem, vamos lá. O que separou os dois? Ah, não foi um litígio que separou os dois. Não foi uma disputa. Não foi uma divisão de igreja que separou os dois. Não foi uma briga pela cadeira principal. Não foi a disputa por um cargo. Não foi a disputa para saber quem era o profeta maior. Quem separou os dois? Porque tem muita gente que está separada hoje que o que separou eles foi uma briga. Foi uma confusão. Foi uma disputa, foi uma rivalidade. Aí a Bíblia diz que quando a carruagem de fogo separa os dois, Elias sobe num redemoinho. Aí Eliseu, a capa fica. A capa ficou. Sinal de que Eliseu era o sucessor. Eliseu, pastor Paulo, pega a capa de Elias, vai até o Jordão, onde ele tinha passado com Elias uma vez, pega a capa de Elias, joga no Jordão e diz assim: onde está o Senhor Deus de... Parabéns, todo mundo bom de Bíblia. Onde está o Senhor Deus de... Mas quem estava jogando a capa? É esse que é o problema. Tem gente que começou hoje e já quer passar o Jordão no nome dele. Tem gente que começou ontem e já quer que o Jordão obedece. Irmão, tem lugar que você só vai entrar com o nome de Elias. Ninguém te conhece lá, ninguém sabe quem é você, não. Você começou ontem, você nasceu ontem. Se Elias não te der aval para você passar lá, você não passa, não. É por isso que o Eliseu respeitou quem veio antes dele. Disse assim: rapaz, no meu nome, se eu jogar essa capa aqui, é capaz de dar enchente aqui. Eu não dei essa moral, não. Eu vou passar no nome de Elias. Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele joga a capa, o Jordão abre. Quem está do outro lado? Os alunos da escola de Gilgal. Quando eles veem o Jordão se abrindo, a Bíblia diz que eles se curvam e reconhecem que Eliseu é a nova liderança. Quem entendeu até aqui, amém? Mas lá tinha aluno mais antigo do que Eliseu na escola. Eliseu chegou depois. Mas quando o Jordão abriu, Deus deu um sinal de que Eliseu era o sucessor. Deixa eu te dizer uma coisa: não é por força, não é por imposição. Há uma grande diferença entre medo e respeito. É muito melhor liderar quem te respeita do que quem tem medo de você. As pessoas respeitaram Eliseu por causa da unção que ele carregava, não por causa da natureza dele. Porque tem gente que põe medo em todo mundo. Põe ou não põe? Ih, misericórdia, fulano está vindo lá. É o medo, não é respeito. Até porque não é respeito, que nas costas dele fala mal dele. É ou não é? Quando é respeito, é o contrário, ele te defende. Agora, o Eliseu começa a suceder Elias. No ministério de Elias, 7 milagres. Quantos milagres? 7. No ministério de Eliseu, 14. Para cumprir o que ele tinha pedido. E esse Eliseu, agora, eu cheguei no texto que nós vemos. Ele tinha por costume passar numa cidade chamada Sunem. E ele passou lá em Sunem muitas vezes. E tinha uma família de posse generosa. Uma família que tinha posse, mas tinha generosidade. Reconhecendo que Eliseu era um homem de Deus, quando Eliseu passava por ali, eles ofereciam comida. Homem de Deus, quando o senhor passar aqui, passa aqui para fazer um lanche, passa aqui para almoçar, para jantar. E Eliseu tinha o costume de passar em Sunem e filar uma boia lá, na casa da sunamita. Todas as vezes que Eliseu passava, Eliseu comia lá naquela casa. A Bíblia diz que Eliseu passava e comia pão. E a mulher, que é muito mais observadora do que o homem, não foi o marido dela que disse: esse homem é um santo homem de Deus. Foi a mulher que disse. Porque a mulher observou Eliseu todas as vezes que ele passou lá. Toda vez que Eliseu passava, ela observava. Diga para o teu irmão assim: você está sendo observado. Está sendo observado. A mulher percebia
O jeito que Eliseu falava, como Eliseu olhava, a maneira que ele se portava. E a mulher, um dia, pastor Paulo, chama o marido e diz assim: olha, esse homem nunca deixou um mau testemunho aqui em Sunem. Olha quantos anos esse homem passa aqui em Sunem. Esse homem não tem uma dívida aqui na cidade, ele não é mal pagador. Ele não tem um escândalo sexual aqui na cidade. Esse profeta que sempre passa por aqui, eu nunca vi falar nada desse homem que desabonasse a sua conduta. Esse homem é tão de confiança que eu acho que a gente devia fazer um quarto aqui para ele, porque quando ele sai daqui, ele sai cansado e vai embora. Vamos fazer um quartinho no muro para ele, a gente põe lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e todas as vezes que ele passar aqui, ele fica hospedado lá. Aí o marido dela concordou. Irmão, o homem era tão santo, o Eliseu era um homem de um caráter tão elevado, que a mulher falou em hospedar um homem na casa dela, e o marido concordou. Disse: não, é só você que observou ele, eu também observei, esse camarada não é sem vergonha não. Porque nenhum marido põe um sem vergonha dentro de casa não. É ou não é? Se você souber que um cara é mau caráter, você põe ele junto com as suas filhas lá na tua casa? Se você souber que um cara é mau caráter, mexe com a família dos outros, você viaja e deixa ele lá com a tua esposa na tua casa? Pois eu não deixo. Você deixa? Você deixa, irmão? Eu também deixo, não. Ele vai se hospedar com Satanás lá no inferno, na minha casa, não. Onde que eu vou colocar um camarada mau caráter? Dentro da minha casa? Não, não vou colocar. Quando você coloca Jonas no barco, até Deus sopra o vento para quebrar o navio, você morre junto com ele, irmão. O Eliseu era de bom testemunho. Fizeram um quartinho lá para o Eliseu. O Eliseu, muito grato, muito grato. Vou chegar lá, muito grato. Esse é um problema que muita gente tem. Tem muita gente que não é. O problema do ingrato, irmão, é que depois de você fazer tudo que você fez por ele, ele olha na tua cara e diz assim: não te pedi nada. Você fez porque quis. É assim ou não é? Mas tudo bem. Deixa essa para depois, porque você acabou de pensar em alguém aí. Mas vamos lá. O Eliseu agora chega para o moço dele, para o Geazi, e diz assim: estou entrando na mensagem agora, estou contando a história de Eliseu para vocês, para chegar na mensagem. O Eliseu chega para o Geazi e diz assim: olha, eu fico até constrangido. A gente vem aqui, come, dorme, se hospeda. Eu queria fazer alguma coisa para ajudar essa família. O Geazi disse assim: dinheiro aqui não adianta não, porque essa mulher é rica. Pedir bênção financeira para ela não adianta, porque essa mulher é uma mulher de posse. Agora, eu percebi uma coisa. Ela é rica, mas o marido dela é velho. E eles não têm filho. A Bíblia não diz que a mulher é estéril. A Bíblia diz que o marido era velho. A Bíblia não diz que ela era estéril. A Bíblia diz que o marido era velho. Eu não sei se ela casou com ele porque ele era rico, ou se casou porque gostava, mas certo é que ela era muito mais nova que ele. Mas o Eliseu disse assim: boa ideia. Essa é a ideia. Essa mulher deve querer ser mãe. Chamou a sunamita e disse assim: dentro de um tempo determinado abraçarás um filho. A mulher toma um susto tão grande assim: não mintas a tua serva. Ele disse: não, pode ficar em paz, a profecia vai cumprir. E o marido dela era? Abraão também era. E não foi a cegonha que foi lá, não. Não foi a cegonha que foi lá na casa do Abraão. Não, Isaac é filho de Abraão mesmo. E Deus não deu vitória para o velhinho, irmão? Deus deu vitória para o velhinho. E daqui a pouco a sunamita começa: eu quero comer isso. Ai, não estou me sentindo bem. O velhinho olha e diz: pensa que essa mulher grávida. E o homem, na sua velhice, muito velho, teve um filho. A sunamita tem um filho, a promessa cumpre, o menino vai crescendo. Quando eu leio segundo livro dos Reis, capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 18, o menino já nasceu e já cresceu. Diga comigo assim: já nasceu? Estou chegando lá. E já cresceu. Todo mundo, já nasceu e já cresceu. Agora eu pergunto para os irmãos: se o marido era velho antes do menino nascer, o menino já nasceu e já... Será que ele está velho ou não? Ele está muito velho. E um dia, o pai, esse velhinho, foi para o campo trabalhar com os segadores. Diga comigo assim: o menino nasceu
e cresceu. Agora aqui, agora você dobra a atenção, que agora eu vou entrar aqui mesmo, no miolo da mensagem. Pastor Paulo, quando o menino nasce, não há exigência. Quem tem filho criança aqui? Criança. Eu também tenho. Você vai exigir da criança o esforço ou a força de um adulto? A mentalidade de um adulto? Não. Você não pode cobrar de um novo convertido o que você vai cobrar de um obreiro que tem 10, 20, 30 anos de igreja. Só que tem gente na igreja, aqui não tem, Santo Antônio de Jacinto não tem não, mas lá na minha cidade tem. Gente que sofre de paralisia infantil. Você sabe o que é paralisia infantil? Hoje quase não se ouve falar mais, mas tinha muito antigamente. A pessoa tinha paralisia infantil com 5 anos de idade, ele envelhecia, mas a mente dele era de quê? Você não conhece nenhum crente com paralisia infantil, não? Velho de igreja, irmão, pirracento. Mãe, ele não é igual uma criança. Você fala com o camarada, tem 10, 20 anos de crente, você fala com ele faz pirraça, velho de cabelo branco. Tem mais, irmão, tem gente que está na igreja desde que o arco-íris era preto e branco. Tem gente que nasceu e cresceu, envelheceu na igreja, mas parece que tem paralisia infantil. Nunca amadureceu. Nunca alcançou maturidade. Gente que não tem condição de você chamar a atenção dele. Irmão, tem condição? Eu não sei se o meu estupinho é um pouco mais curto. Você tem que ficar pisando em ovo para conversar com as pessoas. O fulano é velho de igreja, você tem que ficar dando volta. Contar uma história para depois chegar, porque se você chegar e corrigir ele para de congregar. Falta na ceia, retém o dízimo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, cresça, irmão. Não, pelo amor de Deus, né? Não, tem que crescer. Tem que crescer. Leia depois no Antigo Testamento qual era a lei do povo e qual era a lei do sacerdote, se não era diferente. Para o sacerdote era duríssima. Para o povo, Deus dava uma colher de chá. Mas para o sacerdote, para o obreiro, Deus não dava, não. Porque o camarada tem que ter costa larga, ele tem que aguentar.